Bom, então faz mais de um ano aí que a gente recebeu o convite da BRH, foi muito interessante, né? Eu tenho um histórico aí de mais de 20 anos trabalhando com automação, automação em geral, automação residencial, automação de prédios corporativos. Em alguns momentos nós fizemos projetos para alguns hotéis, mas como eu comento sempre, a gente fazer o projeto é uma coisa, né? Depois entrar na operação é outra totalmente diferente. Então, eu não tinha tido essa experiência de ver os meus projetos implantados em hotéis, né? Então a gente sempre ficava questionando, será que aquilo que a gente projetou, né, normalmente quem nos contratava era a construtora, o incorporador que tinha feito um acordo com a rede hoteleira, e depois na operação a gente já não participava mais. Então era algo que deixava a gente um pouco constrangido, assim, falando, será que o nosso projeto deu certo? E com esse convite está sendo muito interessante porque a gente está começando a ver as coisas na prática, né? Quer dizer, tanto os problemas dos hotéis, as situações específicas, né, de vocês, e a nossa visão de como a tecnologia pode ajudar, colaborar e, enfim, melhorar a operação. Então, o nome é bem adequado, né, retrofit tecnológico, acho que todo mundo sabe, o retrofit, de certa forma, é algo que o hotel faz continuamente, retrofits arquitetônicos, retrofits decorativos, retrofits de troca de móveis, etc., mas aqui nós estamos focando em tecnologia. Então, basicamente, entre nós, eu e o Renato, a gente tem essa divisão, automação, conectividade e redes. Eu sempre brinco, o pessoal fala assim, mas vocês fazem casas inteligentes ou casas conectadas, né? Ou ambientes conectados? A gente faz os dois, porque hoje não dá para ser só inteligente. Eu posso fazer uma coisa muito inteligente, que eu entro em casa, a casa está toda preparada para me receber, mas se ela não tiver conectividade, eu não consigo saber quando eu tiver alguns passos fora da minha casa, eu não sei o que está acontecendo na minha casa. Então, conectividade e automação e inteligência tem tudo a ver. Por isso que nós estamos juntos e esse complemento, né, de atividades é muito importante, porque a automação não vive sem conectividade, conectividade não faz muito sentido sem automação atualmente. Tá? Então, a nossa apresentação é uma que vocês têm no portal do hoteleiro, mas depois com os nossos contatos, quem quiser explicações, eu vou explicar melhor como a gente pode iniciar um processo de retrofit tecnológico de uma forma totalmente aberta, conversando, abrindo informações para vocês, e se fizer sentido, aí a gente vai entrar num processo de projeto, de qualificação, né? Então, logicamente vocês sabem, né, não vou reportar quais são os principais problemas hoje dos hotéis, e a gente acha que boa parte desses problemas, a automação, a tecnologia pode ajudar muito, né? Pode e deve ajudar muito nesses problemas do dia a dia. O cenário mudou, mas o hóspede também, né? Então existe uma alta competição por um mercado diversificado, exigente, né? As pessoas hoje querem ter uma experiência, né, de digital nos hotéis também, né? A ascensão dos millennials e geração Z. Você tem um atendimento humanizado, mas ao mesmo tempo uma eficiência digital, né? Então eu acho que isso também é muito importante. Então, enfim, é isso que a gente está propondo ao trazer esse retrofit tecnológico, né? Então, vocês têm desafios de personalização, né? Vocês têm que personalizar, mas ao mesmo tempo existe uma segmentação, porque existe uma complexidade de perfis, né? Vocês têm lazer, hotéis que combinam tudo isso, alguns que se especializam em lazer, ou executivos, ou eventos, né? E custos operacionais. Vocês têm uma pressão constante para reduzir custos operacionais sem sacrificar a qualidade. E uma das coisas interessantes que a gente constatou ao longo das nossas conversas, porque esse período todo, de quase um ano, eu tive que me dedicar, né, a visitar hotéis, conversar com hoteleiros, gestores, pessoal de manutenção, e isso foi muito produtivo, né? Então a gente percebe assim, se a gente conseguir dar ferramentas, elementos para vocês, melhorarem a qualidade, diminuírem os custos, mas ao mesmo tempo melhorar o atendimento ao hóspede. As mesmas pessoas que hoje fazem trabalhos mais rotineiros, mais cansativos, podem se dedicar a um atendimento mais individualizado, mais personalizado, vocês saem ganhando, né? A tecnologia a tecnologia faz aquilo que as pessoas talvez tenham dificuldade de fazer, entra numa rotina e, por outro lado, libera tempo da equipe para melhorar a experiência do hóspede, tá? Então, essa é uma das ideias principais. Então, nós temos pilares, né, que nós trabalhamos. Uma delas é a acomodação, o apartamento, né?
espaços de convivência, espaços gerais, sejam restaurantes, áreas de academia, de lounges, etc., e áreas de eventos. Tá? Além dessas três balizadores que são importantes e que nós, quando nós conversamos com os hoteleiros, nas primeiras conversas, nós temos um direcionamento. Os hotéis podem se dividir. Alguns têm mais prioridade em uma dessas áreas, né? Outros têm ela espalhada e vão ter que escolher uma prioridade para começar. Mas são áreas distintas, com tecnologias muitas vezes também específicas para cada uma delas. Existe uma outra área que eu não coloquei aqui, mas que é importante e a gente pode também colaborar, que a gente chama de utilidades, que é a parte de consumo de energia, de gás, de água. A gente visitou alguns hotéis que tinham problemas ainda crônicos, por exemplo, com abastecimento de água, briga com a concessionária, né? Porque ele não consegue fazer a medição, aí de repente acaba a água, a concessionária diz que é problema de vazamento no hotel. Enfim, são coisas assim específicas, mas nós também temos a tecnologia hoje, né? Se eu falar que faz qualquer coisa, eu estou talvez exagerando, mas ajuda muito. Então, sistemas de controle de caixa d'água, de bombas, sistemas de detecção de vazamento de gás, etc. E energia elétrica também. Em alguns lugares mais remotos, alguns hotéis que nós já estamos atendendo em regiões turísticas, já estão, a maioria deles voltados à questão da sustentabilidade, com energia fotovoltaica, reaproveitamento de água. Mas se não estão, a gente também pode, de alguma forma, colaborar nessa parte. Tá? Então, rapidamente aqui falando, o quarto inteligente, dá para fazer muita coisa, né? Depende muito do cada tipo de apartamento, né? Do tipo de público que você recebe, a diária, o tamanho do quarto. Né? A gente tem hotéis aí, como a gente está atendendo hoje o Hotel Nacional do Rio, aquele hotel lá de São Conrado, icônico, né? Tem suítes de 102 metros quadrados, então é uma coisa. E tem hotéis aqui com 15 metros quadrados, né? Com 12 metros quadrados, enfim. Então a gente vai se adaptar. Mas o que você pode fazer? Pode usar comando de voz, pode usar aplicativos, a parte de entretenimento, né? Controlar a TV, os canais, os streams de áudio, de vídeo, sensores, né? Para garantir, porque aqui tudo bem, a experiência do hóspede é importante, mas será que o movimento do hóspede, né? A saída dele com o ar-condicionado ligado, deixou o cartãozinho lá, etc. Vocês sabem melhor do que nós isso, então nós temos soluções para tudo isso, soluções bem avançadas, soluções de ótimo custo-benefício, né? Onde você só vai deixar o teu prestador de serviço, seja o faxineiro, seja o pessoal de manutenção, entrar no quarto, se você tiver certeza que ninguém está lá, e hoje nem sempre isso é viável. Por outro lado, você também vai poder manter o quarto num regime de consumo ideal, ou seja, desligando as coisas como realmente não tiver ninguém lá. Hoje os sensores detectam até alguém que está dormindo, né? Então você não vai desligar o quarto com a pessoa lá dentro, mas se não tiver ninguém, com certeza a manutenção pode fazer esse gerenciamento de uma forma bem adequada. Então aqui a gente está combinando a experiência do hóspede, cortinas motorizadas. Não sei se vocês viram ali, nós temos a película inteligente, né? Uma película que ela fica translúcida, se quiserem ver depois a gente mostra. Então, por exemplo, em hotéis que tem uma vista bonita, você impedir o hóspede tem que toda hora levantar para ir puxar a cortina, se ele puder fazer isso pela automação, seja abrir uma cortina, fechar uma cortina, vai dar muito menos manutenção no dia a dia, né? E na sujeira da cortina, mas também até uma película inteligente para você fazer ela ficar fosca e garantir privacidade para o hóspede, e quando ele quiser ver a paisagem, ele vai abrir e ter a visão normal, né? Então isso no quarto. Aqui o Renato falou bastante da parte de facilities, né? Depois ele também vai estar por aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Acho que ele já falou, isso faz parte, logicamente, do entrosamento da automação aí com os aplicativos e com a conectividade. Isso ele já mostrou lá na apresentação, mas a gente faz questão de dizer que faz parte também do retrofit tecnológico, ou seja, o hotel nos chamou para fazer uma melhora na iluminação, no ar-condicionado do quarto, mas por que não melhorar também o atendimento e as funcionalidades que o hóspede tem? Então a gente pode trabalhar em conjunto e é isso que a gente tem feito. A questão da internet também, né? É um diagnóstico que ele pode fazer de imediato, porque na maioria dos sistemas de automação que a gente vai usar, como eu disse, a automação vai funcionar. A inteligência vai estar presente, mas se não tiver conectividade, algumas coisas vão ficar para trás. Então a gente precisa das duas coisas funcionando. Então a gente pensa, a gente
prova, né? Posso dizer que a gente até chega a provar que a gente tem uma redução grande de custos, dependendo da estrutura do hotel, dependendo do que você entra. Então, você vai ter, além de você melhorar o desempenho pontual de alguns equipamentos, né, ligar e desligar o ar-condicionado, monitorar a bomba da caixa d'água, abrir e fechar cortinas sem intervenção humana, etc., você pode gerar métricas, gerar dados, né? E todo mundo fala, sem informação eu não tomo boas decisões. Quanto mais informação eu tiver, as minhas decisões vão ser mais assertivas. Então, você imagina que hoje, além da automação, uma coisa importantíssima é a geração de dados. Então, então, você tem lá 100 apartamentos no hotel. Por que alguns apartamentos gastam mais energia do que outros? Você vai chutar. Sempre nesse quarto tem um hóspede que deixa tudo ligado. Não deve ser isso, na verdade. Provavelmente o aparelho de ar-condicionado está mal dimensionado, ou está com problema de manutenção, ou a iluminação, alguma coisa está diferente. Quando você coleciona dados e vai juntando esses dados, e todo mundo fala de inteligência artificial, mas é isso, né? No final do mês, no final de um período, você consegue, o gestor de manutenção, o gestor de segurança, o pessoal de recepção, você consegue medir os seus números, as decisões são muito mais assertivas. Então, a automação não é só aquilo que acontece no dia a dia, aquela coisa bacana, é a coleção de dados que a gente consegue entregar também para os gestores, tá? Redução de erros, fidelização, né? A gente espera que os hóspedes gostem das experiências e passem a indicar uma melhoria da taxa de ocupação do hotel. E aqui uma coisa muito importante, tá? Muitas vezes vocês falam, bom, mas o hotel, gostamos do que você está apresentando, mas a nossa parte financeira não está bem estruturada, a gente precisaria guardar dinheiro, precisaria buscar esse recurso em algum lugar. Nós consultamos, né, e fomos bastante assertivos com órgãos de financiamento, tipo Desenvolve São Paulo e alguns bancos também que trabalham com essas linhas de crédito. E quando eu fiz os primeiros ensaios para calcular o tempo o payback, né, quer dizer, em quanto tempo esse investimento se paga, eu chegava em números inferiores a 2 anos, né, usando os dados reais da hotelaria e os dados consistentes que nós temos dos nossos sistemas de automação. Até comentava com o Walter, falei, eu acho que eu fiz algum erro, vou levar uma bronca lá do pessoal, porque não pode ser tão, assim, 1 ano e meio de payback, só que estava certo. Na verdade, eles me provaram lá e disseram que você fez certo. Na verdade, para vocês terem ideia, isso a gente pode depois fazer alguns ensaios, se vocês tiverem esses dados. O que nós levamos em conta? A taxa média de ocupação do hotel hoje, a diária média, você pode fazer um pequeno aumento nisso, pensando, olha, vai melhorar a experiência do cliente, etc, etc. Então, nós aumentamos muito pouco, só para dizer, melhorou, tá? Mas não foi nada impactante. Mas você tem a redução de custos, né? Aquilo que eu mostrei antes. Então, quando você combina essas duas coisas, o investimento ele é rápido, o retorno dele é rápido. Então, na maioria das vezes que nós fizemos as contas, se vocês conseguem uma linha de crédito, se o hotel consegue uma linha de crédito com uma carência, por exemplo, de 2 anos, isso não é difícil nas linhas atuais. Uma coisa importante, existem linhas de crédito subsidiadas até pelo governo, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou especialista, mas a gente consultou, né? Onde quando você mostra redução de custo, redução de desperdício, inteligência artificial, ou internet das coisas, tecnologia, isso valoriza muito o investimento que você vai fazer e você consegue então ter carência e uma taxa de juros mais baixa. Significa o quê? Que você provavelmente, se tudo der certo, você vai pagar o teu investimento depois que ele já rendeu, depois que ele já deu retorno. Parece meio absurdo. Eu, na minha vida aqui, trabalhando com automação, normalmente, no começo eu trabalhava com cliente final, né? Cliente que morava na residência. Depois comecei a trabalhar com construtoras. Quando você chegava com uma proposta na frente do cliente, aquela cara dele, né, olhando o preço, era assustadora. Mas eu nunca pude falar para ele, olha, o teu orçamento ficou em tanto, mas eu já trouxe aqui o financiamento para você. Eu nunca consegui falar isso. Nos hotéis essa viabilidade está acontecendo. Então, para nós é um fator extremamente interessante, tá? Então, para a gente concluir, uma coisa importante, nós não estamos só cuidando dos hotéis, né? Vocês merecem toda a nossa atenção. Então, nós estamos fazendo
checklists, fazendo entrevistas, tudo isso a gente faz um primeiro atendimento bem delicado. Mas não basta, a gente tem que ter equipes, a gente tem que ter pessoas habilitadas para fazer esse trabalho. Por melhor que seja o projeto que a gente faça aqui, pela experiência que nós temos, posso garantir que a gente vai fazer um bom projeto, mas uma coisa é o projeto, outra coisa é a implementação. Tá? Então nós estamos fazendo um trabalho aqui de recrutar integradores, que nós chamamos, que é o pessoal que vai lá na ponta, né? Integradores capacitados. Tá? Então nós fazemos um levantamento de requisitos técnicos, tá? Ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter experiência, certificação obrigatória, ou seja, tem integradores que já estão capacitados em algumas linhas de produto, outros não. Né? Por exemplo, semana passada tivemos um treinamento da TP-Link aqui, que está atuando junto aqui no projeto. Então, nós temos treinamento de outros fornecedores também. Então, é importante padronizar. Hoje nós começamos agora esse trabalho, faz nem um mês. Nós estamos recrutando, né, de certa forma, os integradores. Nós temos já um histórico grande, porque nós fazemos treinamentos, cursos, já há muito tempo. Então, nós fomos chamando integradores em várias regiões do Brasil. Hoje nós estamos com mais ou menos 12 a 15 integradores já se qualificando, alguns já qualificados e alguns já estão trazendo demandas. Então, não somos só nós, né, só o Portal do Hoteleiro que vai trazer os hotéis para o projeto. Os integradores nas suas regiões, nós temos integradores na região de Camboriú, nós temos na região de Gramado, nós temos no Rio de Janeiro. Então, esses integradores eles já estão coletando hotéis onde eles têm relacionamento para trazer para o programa. Tá? E aí a gente vai fazer um processo de governança. Né? Ele vai fazer a implantação, eu vou ter que me deslocar até Florianópolis? Não, ele tem autonomia de fazer, mas nós vamos fazer uma auditoria, nós vamos fazer uma checagem e vamos saber do cliente, né, de vocês, se tudo correu como esperado. Então, é um programa, na verdade, não é assim uma coisa aleatória. Você vai lá e faz isso, você faz isso. Não, não é. A gente vai procurar manter. A nossa meta é chegar em pelo menos uns 50 integradores, pelo que nós estamos calculando aqui. Né? Hoje nós não estamos em todas as regiões ainda, mas em algumas regiões importantes, até em Rondônia nós já temos um integrador, porque ele veio fazer o treinamento, tem conhecimento na rede hoteleira da região dele e já está começando um trabalho lá. Então, vocês contem com bons profissionais também, essa é a nossa ideia. Tá? Então, a ideia é essa, né? Nós fazemos um diagnóstico sem nenhum custo, então se não são vocês que estão aqui, mas tiver outras pessoas responsáveis que quiserem entrar em contato, agendar um primeiro diagnóstico, a gente envia alguma documentação para ser respondida, ou agendamos uma reunião, se for aqui próximo, lógico, a gente vai presencialmente, até melhor. Quando é regiões mais remotas, a gente manda, faz uma call, né, e manda os documentos, recebe, analisa, e aí começa um processo. Aí sim, vocês precisam ter ideia de valores, ideia de prazo de implantação. Uma coisa que a gente está levando muito em conta é a rotina do hotel. Né? A gente sabe que vocês, por exemplo, nós começamos esse trabalho, de certa forma coincidiu com o final do ano, então a gente começou a atender os hotéis, que tinha muitos hoteleiros animados, depois eles falaram, agora veio o fim do ano, o carnaval, vamos parar tudo. Eu falei, tá bom, eu entendo. No carnaval ainda não dá para trabalhar agora, então agora que acabou essa entrada, agora março, abril, a gente começou a retomar e aí ficou legal. Tá? Então nós estamos já com alguns hotéis já finalizando as primeiras propostas. O Portal do Hoteleiro provavelmente vai fazer boas divulgações aí, né, dos primeiros cases que a gente tiver. E para vocês que estão aqui próximos, o espaço está aberto, a hora que vocês quiserem marcar um encontro, trazer mais gente aqui ou a gente visitar o hotel, estamos totalmente disponíveis para conversar sobre isso e ver se faz sentido para vocês. Tá bom? Então, aqui é a página final, com os parceiros que já foram apresentados aí. Está o Portal do Hoteleiro, a BI, a revista Hotéis que está ajudando, nós dois aí, Marbi e Net4Guest, e o programa oficial, que é a logomarca, que vocês vão esbarrar aí. Aliás, os parceiros, né, todos eles vão apresentar uma proposta padronizada. Uma proposta onde tem a logomarca do parceiro, a empresa dele, afinal ele está no mercado, ele foi escolhido para ser licenciado, e do lado o selo do Retrofit. E os projetos vão ser padronizados, as legendas, então a ideia é trabalhar, como eu disse, com um padrão, com um foco, não é uma coisa dispersa, é um programa onde a gente procura concentrar tudo isso. Tá? Essa é a explicação, como eu falei, não queremos atrasar o evento de vocês, mas se alguém quiser depois ficar aqui e conversar mais um pouco, estamos à disposição. Ok, Walter?